que essa questão da violência, ela não é algo específico das populações vulneráveis, né? Ela se estende a todas as classes sociais da sociedade brasileira, né? Porque nós não podemos jogar, por exemplo, todo o problema da violência brasileira para a questão da população pobre, né? Como se somente essa população pobre fosse violenta. Mas não, né? Acontece em diferentes classes sociais na sociedade brasileira. Mas com esse crescimento muito grande desses subúrbios, essa questão da violência se propaga de uma forma bem pontual na sociedade brasileira. E aí depois tem a questão da organização, né? O tráfico de drogas nesses pequenos subúrbios, nas favelas das grandes cidades, nas comunidades, enfim, se tem uma propagação muito grande da questão da droga, do tráfico de droga. E atualmente, mesmo em pequenas cidades brasileiras, isso é presente também, não é devido somente aos grandes centros urbanos, mas ele se desloca também para esses pequenos centros urbanos. Então, essa questão da violência, ela segue de uma marcha muito acelerada nos últimos tempos também, dado a essa questão de tráfico de drogas. E essas cenas de violência, elas são muito perceptíveis, assim, pelas famílias, pelas crianças, pelos adolescentes. Então, isso dá margem, digamos assim, para repetição de alguns atos. Fora as redes, né, professor, que a gente nem chegou nessa parte aí. Nem chegamos nas redes ainda, né? E tem a questão, por exemplo, do uso de armas, né? A questão armamentista, liberação do uso de armas. Então, isso tudo cresce, essas cenas de violência, né? E essas cenas de violência, como eu estava falando com a colega aqui, né? Ela não é específica, por exemplo, da população de baixa renda. Ela se estende a diferentes classes sociais, essas cenas, né? Nós não podemos culpar, por exemplo, assim, fazer uma questão taxativa, dizendo assim, a questão da violência é uma questão da população pobre brasileira. Não, é um equívoco. Né? Nós não podemos taxar a população pobre como uma população extremamente violenta. É claro que nesses subúrbios, como eu falei, essa questão da violência se reproduz com mais facilidade, mas ela se estende a diferentes classes sociais. Então, nós temos, assim, por exemplo, toda uma sistemática na sociedade brasileira da segurança pública que ela é muito enfática nessa questão. Por exemplo, a questão do tráfico de drogas, a questão dos subúrbios, enfim, ela é muito taxativa a segurança pública nesse sentido. Então, essa população ela também sofre uma pequena violência contra esses determinados atos de policiais que são violentos, enfim, que fazem abordagens violentas. E aí nós temos, assim, como nós temos aqui no Brasil um racismo estrutural, geralmente as pessoas negras são as que mais sofrem com esse tipo de violência policial também. Então, são todas cenas que se reproduzem cotidianamente, né? Digamos assim, de uma polícia violenta, de um Estado violento, de um meio social violento, e isso reproduz muito o comportamento de crianças e adolescentes. Elas convivem muitas vezes com essas cenas assim cotidianamente, né? E a população pobre, a população negra, que está mais propensa a viver nesses espaços específicos onde a violência se reproduz com mais facilidade.